Bota a cabeça. Aí veio o caminhão pra Ô galerinha, olha só que interessante. Como acontece na minha vida, na minha carreira, como aconteceu o famoso telefone sem fio. Como é comum. E é sem querer, às vezes o aluno vem e faz uma pergunta. Eu pego aquela pergunta que ele fez e respondo, mas sem interpretação, sem contextualização. Então tu vê, eu não sei com quem eu estava conversando na aula de manhã, e alguém perguntou da cor do corpo, que interferiria na temperatura que o corpo fica, e eu disse, é verdade. Se tu expor dois corpos, um pintado de preto, outro pintado de branco ao sol, o corpo pintado de preto vai esquentar muito mais rápido que o pintado de branco. Tu vê, né, cara? Mas isso não quer dizer que tu pode usar a cor de um objeto para medir a temperatura dele. Concorda comigo? Então tu vê, eu acabei fazendo uma resposta correta, mas fora de contexto. Esta questão que eu vou corrigir agora ela vai estar contextualizada. Vamos contextualizar. 3. As opções a seguir podem ser classificadas como propriedades termométricas ou não. Explique. O que é uma propriedade termométrica? É uma propriedade que varia com a temperatura. Se os objetos mudassem de cor com a mudança de temperatura, eu poderia usar a cor do objeto para dizer a temperatura. Mas não funciona, né? Eu pegar a tua jaqueta, teu moletom vermelho, começa a esquentar ele vai começar a mudar de cor? Não. Então tu vê, a gente não usa a cor de um objeto como propriedade termométrica. Então vamos lá, cor do objeto, não, pois os objetos não mudam de cor ao variar de temperatura. Não, pois a maioria dos objetos porém, será que é possível eu fabricar um termômetro que use cor para medir a temperatura? Sim, é possível. Inclusive no final da aula, depois que eu já não estava mais gravando, alguns alunos restaram e eu fiz um comentário. Tem um termômetro usado em hospitais, em que, por exemplo, tem um berçário, tem 20 crianças recém-nascidas, todas chorando. Não dá para tu ir medindo a temperatura de uma por uma. Talvez na hora que tu esteja na 5ª criança, a 20ª criança tenha morrido de febre. Portanto, se cola um adesivinho na testa da criança. Esse adesivo ele é feito com uma molécula que é termossensível, ela muda de cor à medida que muda de temperatura. O adesivinho que se cola na testa da criancinha é azulzinho, e quando a criança passa lá de 37 graus, uns quebradinhos, fica vermelhinho o adesivinho na testa dela. Então basta tu conferir a cor do adesivinho nos bercinhos. O que tiver vermelhinho, tu vai ter que atender aquela criança imediatamente. Certo? Então tu vê, via de regra, a cor dos objetos não é usada para relacionar com a temperatura. Porém, eu posso sim pegar uma molécula que mude de formato, mude de posição com aquecimento e mude, portanto, de cor. Um bom exemplo é aquele óculos sensível à luz, não sei se já viu, na propaganda aparece como transitions, lens transitions, mas tem vários tipos, né? Tem um composto de prata dentro daquela lente, que quando a luz solar atinge esse composto de prata, a prata muda de posição na molécula, e a molécula, em vez de ser transparente, fica opaca. Por isso que ele fica acinzentado, aquele óculos, à medida que tu vai para uma região mais clara. Olha que interessante. Imagina no futuro os para-brisas dos carros serem assim. Bate só no para-brisa, o para-brisa automaticamente escurece um pouquinho para tu continuar dirigindo confortavelmente, sem que tu tenha que abaixar o quebra-sol aí, né? Certo? A frequência da luz que, quando mudada, muda a cor do objeto. Se eu mudar a frequência da luz que incide no objeto, se vai mudar a cor do objeto, depende do que tu chama de cor.
nós dizemos a cor do objeto iluminado sob luz branca, né? Se eu pegar a luz amarela e for observar os objetos, vai mudar completamente. Afinal, o objeto que é vermelho é aquele que reflete apenas a luz vermelha. Então, em ótica, esse ano nós vamos estudar que luz branca é a mistura de todas as cores. Então, eu vou provar para vocês que quando eu olho branco ali, no moletom branco da galera, tá vindo tantas cores ao mesmo tempo pro meu olho refletidas que meu cérebro confuso fala para mim, branco. Então tu vê que loucura, né? O branco é que tá chegando vermelho, amarelo, azul, verde, tudo ao mesmo tempo. Aí o olho confuso, branco. Tu vê que loucura. Na verdade verdadeira, o branco é um monte de cor junto chegando no meu olho. Meu olho não tem como distinguir isso, ele me entrega como branco. Então a primeira consciência que a pessoa tem que ter, que branco é a mistura de todas as cores. Isso em ótica, lá no final do ano, tá? Mas como um amigo perguntou, seria deselegante eu não responder. Preto, o que é preto? É quando não vem cor, não vem luz de lá. Então eu estou olhando aqui, eu enxergo preto porque vem tão pouca radiação para o meu olho quando a luz bate no preto, que o meu cérebro então fala, ó, preto é porque vem pouca luz, quase nenhuma luz da região. O que é o moletom vermelho então? É aquele que quando incide luz branca, só reflete a luz vermelha. E o que ele faz com as outras cores? Absorve. Quer dizer que se eu pegar um moletom, vamos supor que esse moletom fosse absolutamente vermelho puro. Não é. Se tu olhar, tu vai ver que tem fibras brancas ali, que tem fibras levemente alaranjadas. O que destaca é o vermelho. Então, cuidado, um objeto vermelho no teu dia a dia não é vermelho puro. Diferente de um objeto vermelho puro que a gente vai fazer um teste no laboratório. Se tu for com esse moletom na luz negra, tu vai ver um monte de pontinho branco nele, mostrando que tem, né, não é vermelho puro. Mas vamos supor que seja um moletom absolutamente vermelho, que não tenha nenhuma gota de amarelo, nenhuma gota de branco, nenhuma sujeirinha maldita de outra cor. Se eu for com esse moletom vermelho e botar luz amarela pura nesse moletom, adivinha o que eu vou enxergar? Vou enxergar preto. Porque eu acabei de discutir com vocês que preto é quando não vem luz nenhuma. Quando eu disse que ele era vermelho é porque ele refletia apenas o... E o que tu me falou que ele fazia com as outras cores? Absorvia. Se eu iluminei com luz laranja pura, alaranjada na verdade, né? Ele vai absorver ou vai refletir o alaranjado? Absorver porque ele só reflete o... Se eu estou olhando e não vem nada dali, o que o meu cérebro vai me falar? Preto, olha que legal. Certo? Muito louco, né? E se for um objeto branco e eu ilumino ele com luz amarela? Eu vou ver amarelo porque o amarelo reflete tudo, né? Então ele vai refletir o amarelo, eu vou ver amarelo. Pego um objeto azul e ilumino com luz verde. Preto. Eu pego um objeto branco e ilumino com luz verde. Verde. Beleza? Certo? Então tu vê, para que tu entenda um pouquinho da teoria das cores, é ótica o nome dessa matéria que nós estudamos em física, tu tem que lembrar que o branco mistura todas as cores. Preto, a falta de luz. Falta de luz vindo da região. Então um objeto vermelho é o objeto que quando iluminado com luz branca reflete o vermelho. Quer dizer que o objeto vermelho só é vermelho quando iluminado com luz branca. Porque ele, se for iluminado com uma luz que não contenha o vermelho, ele vai absorver e vai aparentar ser preto. Então, realmente, respondi a tua pergunta. As cores dos objetos mudam dependendo da cor da luz que incide, ou seja, da frequência da luz. Porque a cor da luz é a frequência da luz. Certo? Desculpa a demora. Câmera infravermelho. Diz nessa teoria das cores que eu estava te falando? Sim, na verdade, a intensidade da radiação infravermelha emitida pelo corpo é uma grandeza termométrica. Com ela, eu posso inferir a temperatura do corpo. E é assim que o termômetro de infravermelho mede, né? Ele pega a intensidade da radiação infravermelha que vem do corpo e com isso sabe que temperatura está à superfície daquele corpo. Então o infravermelho é uma grandeza termométrica. Porque, tipo, o preto esquenta mais, absorve. Acabei de explicar. Isso, porque ele absorve mais e essa absorção de energia se reflete no aumento de temperatura. Certo?
Porém, tu vê como existem... Não dá para tu ser Caxias, né? Cientistas estavam estudando que é muito comum, na verdade, é todo beduíno que mora no deserto, ele se veste com lã, certo? Porque o deserto ele é muito quente durante o dia, mas ele é muito frio durante a noite. E para se proteger de muito calor, é muito bom se envolver em lã. As pessoas que não entendem que a lã é um bom isolante térmico, têm dificuldade de entender isso. Eu lembro como se fosse hoje, no 9º ano, o professor de Química solta essa, professor de Ciências, né? Solta essa, eu na hora questiono, mas peraí, professor, enrolar em lã para ir para um lugar quente, aí mesmo é que eu morro de calor. Ele argumentou da seguinte forma, eu achei muito bacana o argumento dele. O que tu prefere, Otávio, ser jogado num forno pelado ou num forno enrolado em lã? Aí eu prefiro a lã. Aí eu entendi, entendeu? Que se fosse assado no forno, né, tu ia sobreviver mais tempo enrolado em lã. Concordas comigo? Entendes isso? Que a lã é um bom isolante térmico? Então, para um dia de 50 graus, melhor do que estar nu é estar enrolado em lã. Tudo bem para vocês? Isso é fato, mais que confirmado, não só pela ciência, como pela prática. Existem muitos grupos de beduínos pelo mundo todo que usam lã. Professor, Pois não. lã de qualquer cor? Tipo... Pois então, a maioria usa lã branca. Porém, algum grupo de cientistas descobriu um tipo de beduíno lá que usava lã preta. Aí ele pensou, esses são burros. Esses são burros, não é possível. Usar lã é inteligente. E a prática mostra isso. As pessoas usam lã, não é porque fizeram um cálculo físico e descobriram que a lã é boa. É porque quem usava lã sobrevivia mais do que não usava. Então hoje todo beduíno usa lã. Do dia e de noite, no deserto. Tudo bem? Aí a galera vê, porra, aqueles beduínos usando lã preta. Não é possível. Burros. Aí foram estudar. Como é que se estuda? Tu bota termômetros nos beduínos vestidos de preto e mede a temperatura. Pede para um beduíno vestido de lã branca, mede a temperatura. E não é que os beduínos vestidos com lã preta estavam com a temperatura do corpo mais fria do que os beduínos vestidos com lã branca? Aí os físicos, não é possível, cara, que merda é essa? Não fecha com a teoria da cor. Tem alguma coisa errada aí. Eles perceberam que esses beduínos que usavam lã preta não eram um sobretudo clássico daqueles de beduíno. Eles tinham umas aberturas grandes aqui na gola. As golas eram abertonas. E aí eles perceberam que, como tinha uma abertura grande na gola, e essa vestimenta ela não era colada no corpo, ficava um espaço entre o corpo e a lã. E aí, já que o sol batia na lã preta e acabava aquecendo a lã preta, o ar quente sobe. E como tinha aberturas na parte superior dessa vestimenta, a lã preta gerava uma circulação de ar dentro da vestimenta maior do que a lã, tornando a lã preta mais gostosa de se vestir e causando uma sensação térmica melhor, mesmo a superfície da lã preta estando mais aquecida. Olha que interessante, né? Como às vezes algo que parece burrice popular se revela como sabedoria popular mesmo. O bacana é que a ciência sempre vai investigar, né? Então essa possível sabedoria popular. Muitas coisas que as nossas avós falavam pra gente que antes se considerava babaquice, hoje se acha justo. E também acontece o contrário, né? Algumas coisas que a avó pede pro cara fazer e que depois se descobre que não tem nada a ver com a vida, certo? Então é importante a gente sempre investigar do ponto de vista da razão, né? Esses comportamentos populares, que é chamado de sabedoria popular. Olha que legal, a colocação do amigo mais uma vez levou a aula para um rumo totalmente diferente. Nós fizemos a introdução da teoria das cores e aprendemos coisas muito importantes sobre as cores que eu vou revisar no final do ano. E vimos que às vezes se vestir de preto sob o sol pode ajudar na sensação térmica, né? O que seria contraditório em relação à teoria estudada, e eu mostrei para vocês que não. Às vezes tem uma explicação para isso. Vou completar minha resposta, porém é possível usar a cor como indicação de temperatura. Em casos particulares.
Ele perguntou, cor do objeto, ela é uma grandeza termométrica? Via de regra, não. O ambiente esquenta e esfria todo dia, eu não vejo ele mudar de cor. Não, pois a maioria dos objetos não muda de cor ao variar a temperatura. Porém, é possível usar a cor como indicação de temperatura em casos particulares. Show de bola! Revisamos alguns tipos de termômetros, corrigimos algumas questõezinhas. Depois, nessa página, ele começa a falar das escalas de temperatura, que nós já discutimos algumas. Conversões de escalas termométricas, interessante. A página 13 foi feita, não foi? Legal. Antes disso, eu não vou resistir. Trabalho, mundo do trabalho. Vou ler na página 12. Meteorologista. Quase todos os jornais apresentam previsões do tempo, boletins que estimam como estará a temperatura, qual a chance de chuva ou umidade relativa do ar. Para fazer essas previsões, o meteorologista precisa compreender muito bem diversos conceitos físicos, como temperatura, pressão, densidade, movimento dos fluidos, interpretar medidas de inúmeros instrumentos, utilizar imagens de satélite e radares e analisar gráficos e mapas. Isso o meteorologista que trabalha no centro, que faz as previsões, que não são os caras que leem as previsões pra gente no jornalzinho. É importante tu deixar claro. Outra, eu não estou dizendo que o Buchowski não saberia, ou sei lá, o nome do cara é Buchowski, acho que é. Não é que o cara não saiba fazer essas previsões, é porque na verdade ele é muito mais comunicador dos resultados que outros caras calcularam, né? Então não vamos achar que só porque o cara vai lá e anuncia a previsão do tempo, porque ele é um ninja na meteorologia, né? São seus estudos que podem prevenir catástrofes como enchentes, maremotos ou tornados. Como assim? O cara previu e aí vai desfazer a enchente? Ah, tá, pode mandar as pessoas correr da enchente, né? Ah, beleza. Então, na verdade, vai prevenir o excesso de mortes relacionado àquilo, né? Mas não que ele vai fazer a coisa não acontecer. Ah, previu um tufão, então o tufão não vai mais acontecer. Não. Né? Então, ó, corram que vai dar merda. É isso que ele faz, a gente faz. Os meteorologistas, que às vezes, né, a sensação que deu ali que o cara ia fazer mais ou menos como o mago lá, qual é o nome dele? O Paulo Coelho. É? Era o amigo ri, Paulo Coelho. Porque assim, quando eu tinha a tua idade, tu falar que tu lia Paulo Coelho, a galera ria da tua cara. Hoje é cute já, né? Certo? Ah, não, eu leio Paulo Coelho, oh, que legal. Antes a galera, que idiota, lê Paulo Coelho. Hoje o cara, né, virou um papa, né? Tem livro em todo mundo, agora é nobre ler Paulo Coelho. Preconceitos que acontecem, né? Preconceitos, digamos assim. Eu tenho um pouco de preconceito, porque quando o cara diz que é mago, e diz que faz chover, e não fala isso só na literatura, fala de verdade. É algo a se pensar. Né? Quando o cara diz, não, eu sou mago e eu faço chover. Mas não é uma piadinha literária, ele está dizendo sobre verdade. Tá entendendo? Esse é o perigo. Por isso que eu digo, leia, é uma literatura divertida. Literatura divertida. Certo? Nada a ver com ciência. É importante, certo? Ler Paulo Coelho é legal. Acreditar no Paulo Coelho é perigoso. É, né? Outra, né? Pensa bem, o cara que é mago e faz chover, torna-se um serial killer automaticamente. Concorda comigo? Porque se a pessoa está passando necessidade, fome e sede num lugar e ele não faz chover, ele é um assassino, então, simples, né? Então tu vê, a galera fica, né, eu sou mago sem fazer chover. Na verdade ele está, né, se chamando de assassino cruel. Porque ele não faz chover onde precisa, né? Então ele é um babaca. Mas, milionário. É um bosta como o Otávio falando do Paulo Coelho que está morando agora num castelo na França. Ó, né? Não significa nada. Muito bem. Próxima. Qual era a página? É a 14, nós pulamos. A 4 e a 5. Os ninjas podem fazer para na próximo apoio a gente detonar ela. Página 15, agora sim, exercício 1. Deduza uma equação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Utilize-a para resolver o exercício 2. Deixa eu ver se eu lembro. O Celsius e o Kelvin. Preciso de 2 pontos
fixos. Alguém lembra quem são esses pontos fixos? Os 100 graus Celsius equivale 373 Kelvin. 0 graus Celsius, Kelvin. Então, eu vou chamar de TC uma temperatura qualquer em Celsius e TK uma temperatura qualquer em Kelvin. Fica. Joelho é o TC, menos. Pé é o 0, sobre. 100 a cabeça, menos o pé, que é o 0. Então, essa é a brincadeirinha para ficar fácil de decorar. Joelho, pé, cabeça, pé. Para quem prefere o teorema de Thales, isso dividido por isso é igual a isso dividido por isso. Simples assim. Eu vou subtrair embaixo que vai dar 100, né? Isso aqui vai dar 100, isso aqui vai dar 100. Eu vou dividir ambos os lados por 100, vai ficar TC é igual a TK menos 273. Quer dizer que para passar de Celsius para Kelvin, é só somar 273, e para passar de Kelvin para Celsius, é só subtrair. Então tu vê, é uma subtração ou uma soma que se faz. Bem tranquilo. A gente já tinha deduzido, então era esperado que o aluno conseguisse me imitar e fazer a dedução. Não lembrando de cabeça, podia dar uma coladinha de leve, né? Show de bola. Depois, o que ele pede na número 2, então? Vamos ver. Nas usinas de reciclagem, as latas de alumínio são derretidas e transformadas em blocos no interior de fornos de altas temperaturas. São aquecidas até aproximadamente 660 graus Celsius, um pouco além do ponto de fusão de alumínio. Em Kelvin, essa temperatura corresponde a, deixa eu ver como é que é, TC é igual a TK menos 273. Se eu somar 273 em ambos os lados, eu descubro que a temperatura em Kelvin é a em Celsius somada de 273. Ele falou que era 660, não é isso? Logo, a temperatura em Kelvin fica 3, 12, 13, vai 1, 6, 7, 8, 9. 933 Kelvin. Qual é a letra? Claro que eu jamais colocaria uma questão dessa na prova. Porque, né, eu não quero saber se vocês sabem somar 273. Então, essa aí é uma questão mais para a gente ir se acostumando. A número 1 era bonita, aprender a fazer dedução. A número 2, já fiquei com tudo da casa. Não serve para nada essa questão 2. Questão 3. Vamos que vamos. Isso aqui é bonito, hein? Um casal de norte-americanos visitou a Bahia e experimentou o tradicional acarajé, aprendendo que lá, quente, além do que se espera para esta palavra, pode ser traduzido como muito apimentado. Um amigo meu veio do México agora recentemente. Ele diz que se o cara fala, ah não, não tem pimenta, é porque é bem apimentado. Se o cara fala, não, não tem pimenta, é muito apimentado e tu vai ficar 2 dias com a língua ardendo. Se fala, é muito apimentado, não se arrisque porque dá merda. Dá problema, sabe? Entra queimando, sai ardendo e a coisa é feita. E ele é um cara que gosta de condimento, tu vê, né? Ele é um cara que também adora pimenta, adora coisa apimentada, mas ele falou que, ó, cara, foi dar uma colherada num molho maluco lá e ficou com a boca ardendo do início ao fim da refeição e rebentou o paladar dele. Então tu vê, né, como a cultura às vezes modifica a maneira como a gente apimenta os nossos pratos. De qualquer modo, gostaram desta comida. Gostaram tanto que pediram a receita. Para a versão apimentada da palavra quente, não tiveram dificuldades para a tradução. Entretanto, para expressar a temperatura de 200 graus Celsius, na qual os bolinhos eram fritos, tiveram que realizar uma conversão, encontrando o valor em Fahrenheit correspondente a, apesar da historinha ser bonitinha, no final das contas tu pega que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Qual era a temperatura? 200 graus Celsius foi um TC, e agora é matemática ultra super mega básica para chegar na resposta. Dá 40, multiplica ambos os lados por 9, 360, soma 32 em ambos os lados, tudo bem para vocês? Soma 32 em ambos os lados, 360 mais 32 igual a temperatura em Fahrenheit. Temperatura em Fahrenheit e 92 graus Fahrenheit. Então tu vê, né? Se
se eles entendessem que fossem 200 graus, não ia nem fritar o bolinho, né? Porque 100 graus Celsius é 212. Né? Então tu vê, ele estaria abaixo de 100 graus Celsius. Se eles não fizessem a conversão, não ia ficar um acarajé decente. Ia ficar empapado no óleo frio. Muito bem. Então, questãozinha... Minha boca. Essa quarta eu tenho certeza que vai ser bonita. Vamos que vamos. Questão 4. Observe a tabela. Ponto de gelo. Temperatura Rio 2016. Menos 20. Não foi o babaca que inventou essa escala, eu já me pergunto. Temperatura em Celsius, 0. Vapor da água. Temperatura Rio 16. Não, que raio. Rio 2016. 120 graus em Celsius. 100. E ainda na tabelinha tinha a altura da coluna, né? Então tinha lá, ponto de gelo, na escala que algum doente inventou. A temperatura era menos 20, na escala Celsius era 0, e a altura de coluna eram 10 milímetros. Ponto de vapor, na escala doentia 120, em Celsius 100, a altura da coluna do termômetro 210 milímetros. Não satisfeitos com as escalas termométricas existentes, bem exigentes, cara, um estudante resolveu adotar uma denominada Rio 2016. Babaca. Para medir temperatura, obtendo a tabela acima. Nesta tabela estão representados o valor dos pontos de gelo e vapor, os valores adotados para a escala Rio 2016. Os valores conhecidos das escalas Celsius e as alturas das colunas em milímetros do líquido termométrico de determinado termômetro. Então na tabela ele falou temperatura Rio 2016, temperatura em Celsius e a altura em milímetros de mercúrio. Aliás, nem falou que era mercúrio. A relação entre as escalas, a relação entre as temperaturas nas duas escalas, sendo temperatura Rio 2016 em função da temperatura Celsius, é... O legal, cara, dessa questão, apesar do cara ter criado uma escala tosca, é que é muito comum de aparecer no vestibular. Tu faz duas retinhas verticais, uma é a escala Celsius e a outra é a escala Rio 2016. Eu preciso de quantos pontos fixos? 2. Só 2. Quando é 100, é 120. Quando é 0, é menos 20. Vou dizer então que uma é TC e a outra é T Rio. Pronto. Como é que é a regrinha para achar a relação matemática? Joelho, pé, cabeça, pé. O bacana é que tu não precisa te preocupar em decorar o joelho, pé, cabeça, pé, porque caso tu erre a dancinha, tu faça outra dancinha, se for a mesma dancinha num termômetro e no outro, no final das contas a relação matemática fica a mesma. Eu recomendo o joelho, pé, cabeça, pé por ser mais prático de finalizar, mas poderia ser outra conta. T Rio menos 20, é isso que é o perigo da conta, menos 20, quero ver. 120 menos 20. A única coisa perigosa ali no exercício seria o menos. Vamos ver como é que ficou. T Rio mais 20 sobre 140. Ele quer que eu isole o T Rio, não é isso? É. Eu posso dividir por 100 aqui e dividir por 100 aqui, concorda comigo? Vou multiplicar ambos os lados por 1.4, ficaria 1.4 vezes TC é igual a T Rio mais 20. Subtraindo 20 em ambos os lados, 1,4 TC menos 20 é igual a T Rio. Qual é a letrinha que tem 1.4 TC menos 20? Letra C. Claro que na tua prova vai ter o Asdrubal. Ele vai criar sua escala termométrica. E é isso que vai chamar escala Asdrubal, só isso. Então eu vou dar uma relação lá. Asdrubal resolveu chamar o ponto de ebulição da água de 666. Não sei por que ele gosta desse nome. Asdrubal disse que o ponto de fusão do gelo é 24. Qual é a relação matemática entre a escala Celsius e a escala Asdrubal? Monta a tabelinha, joelho, pé.
cabeça, pé e é gol. Certo? Qual é o problema de tu criar a tua escala termométrica? Ninguém vai usar, só tu vai entender ela. Se alguém precisar fazer algum cálculo com a tua escala, tens que mostrar quais estão os teus pontos fixos, senão vai ser inútil, certo? E pro dia a dia, né, não tem significado, porque no dia a dia a gente tem que fazer uma coisa rápida, desculpa, né? Qual é a temperatura de amanhã? Ah, amanhã vai fazer 20 graus, ah, legal, não precisa me preocupar, certo? É agora se tiver que... Ah, quando é que é a temperatura? Ah, deu 66 Rio 2016. Onde a escala Rio 2016? Ah, uma merda, cara. Vou ficar fazendo conta, né? Certo? Então essa história de criar escalas novas só serve mesmo para questãozinha de vestibular. Certo? Pois então, cara, eu acho que hoje não mais, a não ser que o cara seja muito ingênuo, né? Porque para que tu entre para a história hoje, tu vai ter que ou descobrir um fenômeno físico e descrever um fenômeno físico que até hoje ninguém conseguiu descrever, né? Não que tu, de repente, assim, tu vai lá, tu é um cara muito famoso. Aí, na tua cidade, tu cria uma escala termométrica e sai no jornalzinho da cidade. A escala envolve números importantes para a cidade de alguma forma, a data da cidade, alguma coisa. E aí, meia dúzia daqueles caras que leram o jornal acharam interessante e constrói um termômetro naquela escada e bota lá na praça central da cidade. Pode acontecer. De qualquer forma, essa escala só vai ser conhecida, né, naquele pequeno grupo. A galera que vier de fora e olhar o termômetro na cidade não vai nem entender o que está acontecendo. Certo? Então por isso que não teria o porquê, né, a gente tentar montar uma escala nova. Até porque uma escala, para ser realmente boa, ela deve ser AB. Ou seja, medir a partir do zero. Isso, zero absoluto, né? E como o Kelvin já fez isso e ainda relacionou com a escala Celsius, né? A gente ficou para trás, coitado de nós. Vamos ter que tentar outra para entrar na história. Vamos que vamos. Pedir qual mais? Pedir a 5 e a 6 da página 16? Vamos ver se agora ficou bom, né? Porque até agora tá dando um pouquinho de sono. Aqui era a página 15 anterior, né? Página 15, exercício 4. Agora vamos para a página 16. Exercício 5. Agora vai ficar bom. Pois não. Não pedi? Não, ele pediu 5 a 6 e a outra parte. Não, Então não tem problema, ó. Então, para ninguém ficar magoado e dar chance para quem ainda não fez fazer, próxima aula vocês me cobrem em página 16, 5 e 6. E pedir mais alguma coisa? Não? Ah, que moleza. Então façam agora a página 16, toda. Faz agora. Se tu... Faz a 17 também. Porque aí depois que a gente corrigir essa, a gente já vai passar para uma nova matéria, dilatometria. Certo? Nós vamos aprender a calcular a dilatação e contração térmica dos materiais. Olha que interessante. E aí eu prometo que eu vou tirar para a prova questões corrigidas em sala. Começa agora e empacou, chamou. Assim, se tu der uma travadinha, eu tô aqui para te ajudar. Vamos que vamos, galerinha. Dilatação